começou na garagem da minha casa, né? Comecei mexendo primeiro no meu Gol, que eu andava em Interlagos. Sempre me espelhei no Lelo, né? Foi um cara que, desde o começo que eu vi, é um cara que são carros rápidos que a gente sempre tem vontade de fazer igual, né? Então, é um cara que eu me espelhei e tem outras pessoas que me ajudaram e me ajudam até hoje, né? Tem o Caio da Space Tech. Então, acho que todo mundo tem alguém que se espelha, né? Meu primeiro carro turbo foi um Gol 89, um Gol bege, que foi o carro foi onde tudo começou mesmo, o carro que eu corria. Sempre tive vontade de montar um traseiro, inclusive a gente está fazendo um Chevette aí que vai andar no drag, no drag Interlagos. E vamos ver, promete, o carro com certeza vai ficar aí para brigar junto com os ponteiros lá. A minha opção em motores, tanto a gente tem hoje uma grande gama aí de motores AP, por exemplo, os 16 válvulas, os 20 válvulas, unilateral, 8 válvulas ou fluxo cruzado, todos eles vão muito bem, né? É claro que a condição financeira do país sempre joga os clientes terem os 8 válvulas, né? Tanto o unilateral quanto o fluxo cruzado, que são vai ser onde você vai ter o melhor resultado com o melhor custo-benefício. A turbina dos carros, a gente sempre usou a velha e conhecida HX40, né? De uns anos para cá começou a aparecer outras opções no mercado que a gente tem que abrir o olho para ver, né? Então hoje eu uso muito uma turbina que é pouco usada no meio, a turbina Master Power, as novas Master Power da linha Racer. É uma turbina que eu vejo pouca gente usando, mas que eu uso e tem muito resultado. Além dela, as turbinas de mancais feitas pela New Turbo, que, dispensa comentário, S400, GT40 de mancal, enfim. Essas turbinas são top. A embreagem que a gente costuma usar aqui é a Ceramic Power, né? 90% dos carros aqui a gente usa. É uma embreagem confiável, uma embreagem extremamente resistente e uma embreagem que não costuma, na verdade, até hoje, nenhuma nos deixou na mão durante uma corrida, então não tem por que a gente trocar. Câmbio a gente usa um câmbio pouco usado no mercado aí, talvez alguém conheça, Sapinho. É o câmbio também um câmbio confiável e hoje também tem o melhor custo-benefício do mercado. A gente sabe que existem outras marcas que são boas também, mas a gente aqui opta por Sapinho porque é um câmbio mais confiável. Sobre a suspensão dos carros, a gente tem um parceiro há muito tempo aí, e não porque é parceiro que eu vou citar o nome dele. Vou citar porque até mesmo antes dele ser nosso parceiro, dele ser a gente sempre usou. É a suspensão da Black Z, acho que muita gente conhece hoje, e a gente há muitos anos usam, existem outros preparadores que usam, que tem resultado, e assim, aqui ela não me deixa nada a desejar, pelo contrário. Muitas vezes eles me surpreendem com alguma coisa nova, então é a suspensão que eu uso aí. Agora a parte eletrônica, a gente tem hoje uma gama muito grande no mercado. Hoje aqui eu uso dois módulos que acho que são pioneiros aí, que é a Fueltech e a Pandu. Eu particularmente eu tenho muita afinidade com as duas e tenho parceria com a Pandu, que é uma empresa que por mais que seja um pouco menos usada hoje no mercado, não deixa em nada a desejar, pelo contrário. Eles têm um equipamento de ponta que até gostaria que muitos conhecessem para poder ter visões diferentes e pontos diferentes de vista. Segurança é um ponto onde a gente muitas vezes esquece, né? A gente sempre lembra de qual a melhor peça, qual é o melhor, né? E a gente muitas vezes esquece, sendo que na verdade é o principal item a ser lembrado, né? O banco, o cinto, o protetor cervical, o macacão, tudo devidamente homologado dentro do prazo. Muitas vezes a gente não quer usar dentro do prazo, mas assim, isso é importante porque se tem um prazo de validade é porque foi estudado e aquilo tem que estar dentro do prazo.
respeito dos pilotos, até mesmo do ego deles com os carros, da gente, né? O nosso ego também. E aqui, graças a Deus, eu me dou muito bem. Todos os pilotos que eu tenho aqui, hoje eu agradeço todos os dias a Deus, porque aqui é uma família, todos nós sabemos reconhecer os nossos pontos fortes e os nossos pontos fracos, tanto eu como preparador quanto os pilotos, né? Então, tem muitas vezes que numa prova, o que salva a prova é o piloto dirigindo e não o carro, né? Quando muitas vezes também é o contrário, o carro é espetacular, um carro rápido e duradouro, que é muito importante durar até o final da prova. Então aqui, graças a Deus, a gente sabe lidar bem com isso daí, tanto eu, mecânico, como todos os pilotos que compõem a equipe aí. A respeito da montagem dos carros, e às vezes ser uma montagem específica para um piloto ou outro, a gente faz o carro para qualquer um guiar, né? Então, muito se fala assim, às vezes fazer um carro para um determinado piloto. Hoje eu monto o carro para qualquer um guiar. Claro que cada piloto tem sua particularidade, né? E a gente vai tentar se adaptar ao decorrer do tempo com a forma dele de guiar. Hoje em dia, lidar com a vitória na pista é uma coisa muito legal, assim. Às vezes a gente tem que se conter um pouco, mas a gente não pode deixar de comemorar. A gente tem que se conter em respeito ao adversário, né? Porque todo mundo está ali trabalhando, mas a gente não pode se privar de comemorar, porque a gente trabalha todo esse tempo, todas essas noites para isso. Então, eu mesmo sou um cara que, particularmente, quando consegue um bom resultado, se contém um pouco na comemoração, em respeito ao adversário, que isso aí faz parte. A gente sabe que ele também trabalhou tanto quanto a gente. Então, comemoração mais particular, entre os amigos e oficina, e não muito explosivo, como alguns que eu vejo. Entre todas as vitórias aí que a gente já teve, é difícil selecionar, porque graças a Deus hoje já teve muitas vitórias em várias corridas, mas até mesmo pelo grau de dificuldade da prova, havia comentado com os amigos que havia anos que eu não vi uma prova tão difícil. Pelo grau de dificuldade da prova, sem dúvida, a última etapa que teve em Tremembé, do Drag Race que teve em Tremembé, foi sem dúvida a prova mais difícil que a gente conseguiu vencer. E para mim ela foi a prova mais especial para mim, assim. Além da vitória que a gente conseguiu, foi tudo muito importante porque foi um final de semana com 2 desafios para a gente. A gente correu pelo Drag, que todo mundo sabe que é um campeonato extremamente competitivo, e a gente correu pelo Melhoras do Grid contra um carro que virou um ícone hoje em Interlagos, um carro que virou a referência, que é o Pedrinho do Lelo. Um cara que eu me espelho, mas que hoje eu me vi tendo que competir contra ele. E não poderia ter sido de uma forma melhor. A gente conseguiu vencer e imediatamente fui dar os parabéns para eles, porque se eu consegui vencer eles hoje foi graças a eu ter me espelhado neles há um tempo atrás. Minha relação em referente a familiar, oficina, né, é uma relação difícil, porque minha mulher tem muita paciência, cara. Eu, como eu citei no começo, eu tenho oficina há 3 anos, então eu me dedico tudo que eu posso nessa oficina, né? Para mim ter os resultados que eu tenho hoje, talvez até com um curto espaço de tempo, eu tive que me dedicar muito e me dedico até hoje. Então lá em casa, a patroa às vezes pega no pé e a gente vai conversando, vai se ajeitando, mas assim, é uma relação boa, né? O moleque também tem um filho, então às vezes quer sair, às vezes não dá para ficar na oficina, mas se deixar, às vezes eu fico na oficina todo dia, o dia inteiro, né? Tudo que eu faço nos carros, eu faço como se fosse no meu, né? E a gente ama muito o que faz. Então, a minha vida virou arrancada. Eu praticamente, meus familiares brincam, meus amigos, que eu moro na oficina. Então, se você quer ter um resultado rápido, eu acho que se eu não sou a pessoa mais aconselhada, mas se eu pudesse aconselhar, amo o que faz, né? Tenha sempre muito capricho, muito prazer, que o resultado vai vir muito mais cedo do que você pode esperar.
Eu sou o Bruno Ribeiro, essa é a Ribeiro Motorsport e eu tô na reta do box.